gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã meio nublada de domingo, nós temos agora 26 graus aqui em Natal. Dizem que a sensação térmica à sombra está de 28 graus. Chegando então hoje com esse tema aí sem parâmetros, o futebol brasileiro parece que não só a sociedade e tudo, o futebol enlouqueceu também, né? A gente tem aí um catatal de decisões para tudo quanto é lado, vai ter, não vai ter desse jeito, não vai ter desse jeito. E até as entrevistas começam a refletir também essa loucura das pessoas. Eu acho que quem acompanha futebol certamente viu a estupidez, né, do treinador René Simões querendo justificar uma volta do futebol, porque já tem amigo enlouquecendo que bateu em mulher, que bateu nos filhos. Gente, quem comete crime não merece futebol, né? Quem comete crime tem que ir para a cadeia, né? Tem que responder perante a justiça por seus crimes, né? E imagine você justificar por isso a gente ter o futebol, né? O comportamento errado, que eu saiba, a gente não tem a repetição disso em todas as casas, né? Não é o padrão. Só onde as pessoas realmente têm esse hábito criminoso de bater em mulher, de bater em filhos e por aí vai. Então, é uma vergonha até que a gente tem um treinador que inclusive foi treinador de seleção brasileira feminina de futebol, querendo justificar o comportamento de mulheres apanharem aí na pandemia pela falta de futebol, né, para os jogadores jogarem, para os torcedores assistirem, pelo amor de Deus. O festival da estupidez do que foi essa entrevista de René Simões não termina aí não, né? Ele segue lá, a entrevista está disponível no Globoesporte.com. Ele segue dizendo que já teve o futebol brasileiro já teve mais de 100 jogadores com Covid, que nenhum foi internado, nenhum foi entubado. Diz que no mundo todo ele só conhece um caso que fugiu da regra, que foi o Dybala da Juventus, que foi testado positivo, depois de 14 dias teve de novo, depois de 14 dias de novo, né? Acho que foram 4 exames, se eu não me engano, que Dybala fez, dando positivo com esses intervalos aí. Mas aí ele disse que não conhece nenhum caso de jogador que tenha sido internado, entubado, que são pessoas extremamente saudáveis. René Simões é um desatualizado. Essa que é a verdade. Porque agora, no fim de maio, né, inclusive aqui, né, quem costuma ouvir esse podcast já me ouviu falar a respeito, nós tivemos a primeira morte de jogador de futebol do mundo, que ocorreu na Bolívia, né, um jogador chamado Deiber Guzmán, de 25 anos, que disputava a segunda divisão do futebol boliviano, já estava sendo cotado pelo talento para subir, né, para a primeira divisão, para ser contratado pelo o clube até que está, acho que se não me engano, em nono. Eu me lembro dessa notícia que eu dei aqui. Em nono no campeonato nacional da primeira divisão, né? Então ele já tinha negociações formadas, né, e firmadas e em andamento, né? Para subir de divisão por seu talento, 25 anos, morreu. E parece que René Simões, bom, só pelo comentário dele em relação ao futebol, à pandemia e à violência doméstica, a gente já sabe que ele é um desatualizado e não acompanha o que se passa ao redor. Mas às vezes a gente imagina que essas pessoas de visão estreita, pelo menos em um assunto, elas se especializam, né? Eu me lembro até das aulas de direito, infelizmente eu não vou lembrar o pensador que dizia quem sabe só o direito, nem o direito sabe. Isso se aplica a qualquer área da vida. Se você conhece só uma coisa, nem isso você conhece, porque você precisa conhecer as outras coisas da vida, né? E René, que deveria ser então atualizado sobre futebol, não sabe nem que já houve morte de jogador de futebol aqui na América do Sul, que foi a primeira morte do mundo. Então, no finzinho de maio, né? A gente teve, acho que a notícia entre 29 e 31 de maio dessa morte. Então, já começa por aí o nível da loucura do futebol brasileiro. Aí, lógico, a loucura segue, por coincidência, onde está René Simões, no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que vive esse vai e vem de pode ter jogo, não vai ter, depois vai ter sim. Olha, minha gente, independente disso, eu já disse que quem tem que definir se vai ter jogo ou não é a autoridade sanitária, e eu imagino que as autoridades sanitárias do Rio de Janeiro estejam a decidir essas coisas,
né? Mas o que me assusta mesmo as federações, a CBF, estarem pensando em volta de campeonato, sabendo que há afiliados seus que não têm condição de retornar aos treinos, né? As condições sanitárias não são as mesmas em todos os estados e, obviamente, não são as mesmas em todas as cidades. Eu sei que aqui, por exemplo, no Campeonato do Rio Grande do Norte, a gente tem praticamente um metropolitano, né? Que as coisas se desenvolvem na Arena das Dunas. Vai daqui a pouco o campeonato é o Arenão. Todos os jogos na Arena das Dunas. Mas a gente tem clube de Ceará-Mirim. Como é que tá a condição de Ceará-Mirim? Já dá para retornar a treino, né? A gente tem clube em Mossoró, né? A gente tem clube em Açu. São cidades diferentes de Natal, né? E como é que estão as condições para a gente ter, então, um campeonato em que vai todo mundo participar, né? Tem clube também em Goianinha. Ou a gente vai só olhar assim para Natal, para ABC e América, que realmente são os mais interessados para o resto da temporada, inclusive, e decidir que vai ter mesmo agora, não importa se fulano está treinando ou não, a gente vai começar e acabou. A notícia que se tem é de 23 de julho, né, para o estadual. Eu acho interessante que se marca uma volta do futebol, do campeonato especificamente, e não se tem nem ideia de quando os treinos voltam. Então, isso dá muito pé da loucura que a gente está vivendo. Vejam agora o caso do Rio de Janeiro, que já abriu, já fechou, já abriu, já fechou. Agora o prefeito está dizendo que a partir de 10 de julho os jogos já vão poder ter torcida. O Brasil vai ser, tanto que o vice falava que a gente tinha, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, né, que a gente tinha uma jabuticaba brasileira no 13º, a gente vai ser a jabuticaba da Covid-19 no mundo. Porque se o mundo todo, que já dominou praticamente a transmissão, porque a gente nem testa, a gente não sabe nem quem tem. Essa é a verdade. E a gente muito mal sabe quem tem que está com os sintomas e que vai para o hospital. Mas saber quem tem e que tem sintomas leves, ou quem tem que nem tem os sintomas, a gente não tem nem ideia. As pessoas estão morrendo e a gente não sabe nem se elas morreram com Covid ou não. Vem descobrir às vezes 15 dias depois. Hoje mesmo saiu notícia de que a primeira morte no Brasil, nada de 17 de março, foi lá no dia 12 de março, quer dizer, agora, em junho, dia 28, vamos dizer que foi ontem, 27 de junho a gente veio descobrir isso. Né? Então a gente não está nem testando, a gente não tem nem ideia do tamanho desta pandemia neste país. Já os outros países que conseguem pelo menos rastrear nessa volta, porque, claro, quando você abrir de novo, os casos vão subir, mas se você consegue rastrear, você consegue isolar rápido e aquilo não se alastra. A gente não conseguiu dominar nem a primeira onda, a gente nem testou, como é que a gente vai fazer isso? Não, mas a gente já tem a nossa jabuticaba, nós vamos ter torcida no Rio de Janeiro. A partir do dia 10 de julho, 1/3 do estádio vai poder ser vendido de ingresso. Desde que se tenha, imagine quem é que vai fazer essa fiscalização, ninguém sabe. 4 metros quadrados de distanciamento, quer dizer, cada pessoa vai ocupar o centro de 4 metros quadrados, né? E a venda de ingressos vai ser somente online ou por autoatendimento. Olhe bem, a gente já sabe que tem torcida a partir de 10 de julho, mas tem mais datas. 17 de julho já vai poder ter shows e eventos no Rio de Janeiro com essas mesmíssimas regras. Distanciamento de 4 metros quadrados e venda online e 1/3 só da capacidade. Mas vamos seguir, porque o pessoal é muito... A Prefeitura do Rio de Janeiro é bastante otimista, diz que 1º de agosto já vai poder subir essa capacidade para 2/3, né? Tanto para shows e eventos como para futebol. E mais, as escolinhas de futebol com as crianças vão poder voltar. Não tem nem aula voltando, mas já pode voltar o futebol para as crianças, graças a Deus. As crianças podem até não aprender mais a ler, mas saber o futebol elas vão saber lá no Rio de Janeiro a partir de 1º de agosto. E no dia 16 de agosto, aí a Covid-19 já foi embora do Brasil, já foi embora do Rio de Janeiro, graças a Deus. E tudo vai poder funcionar, show, evento, futebol, etc., sem restrição alguma. Nada dessa história de distanciamento, de usar máscara, isso é coisa do passado, né? Imagine aí. Pronto, aqui minha assessora de assuntos aleatórios, me lembrando que a Alemanha já voltou 1 mês e ainda não tem público. Mas a Alemanha não é o Rio de Janeiro, né?
A Alemanha tem um futebol para fracos, um futebol de verdade, né? A orientação de verdade sobre o que fazer com a Covid-19 está aqui no Brasil. A Paraíba, por exemplo, né, liberou aí treinos em Campina Grande, eu não sei nem como é que tá no resto do estado, mas já tem também sua previsão de jogos, 18 de julho, os jogos voltam. Por estar treinando, ninguém sabe, né? Sabe-se aí que em Campina Grande voltou. Né? E claro que é um serviço muito essencial ao futebol. Sabe quem é que vai dar os testes lá dos times de Campina Grande? A prefeitura. Porque o poder público ele não está testando a população em geral, mas o futebol ele é tão essencial que a prefeitura vai dar os testes de 13 e de Campinense para eles voltarem aos treinos. Aqui no Rio Grande do Norte, como eu disse, a previsão é 23 de julho. A gente tem o América aí correndo contra o tempo. É compreensível essa corrida do América, sinceramente, porque é quem está aí com um jogo já marcado quer dizer, agendado, mas sem data ainda, né? Que sabe que vai acontecer da Copa do Brasil, valendo muito dinheiro, né? Valendo 2 milhões, isso é um pote de ouro aqui no Rio Grande do Norte. E como eu tô aqui criticando, a CBF, ela já tem data. A CBF já marcou, por exemplo, que a Série A começa dia 9 de agosto, a Série B começa dia 8 de agosto. Ela não quer saber se os clubes estão treinando, se não estão. Na Série A ela já conseguiu convencer 19 clubes dos 20, eu não sei nem quem é que é contra, a trocarem de cidade para poder disputar essas partidas, né? E a previsão é de termos, então, a partir de agosto, 2 jogos por semana, o que vai incluir a Copa do Brasil, o que inclui o América. E daí o desespero do América. É compreensível. Ele precisa voltar a treinar, se preparar, porque não tem ninguém ligando para o que as instituições de futebol estão fazendo, porque o Ministério Público, que liga tanto para o Estatuto do Torcedor, não está ligando para esse fato de que as instituições querem marcar jogos sem os clubes terem as mesmas condições de treinar. Então, o América já está pensando aí até em sair do estado para fazer seus treinamentos, né? Já testou, não indicou quantos jogadores testaram. Eu vi a notícia essa semana, também não fiquei sabendo antes para ninguém achar, né? Eu fiquei sabendo junto com a população em geral. Não sei quantos testes foram feitos, a notícia é de duas pessoas testadas positivas, né? Um membro da comissão técnica e um jogador. Já tem até gente aí com os nomes, né? Porque já tem gente que sabe quem são as pessoas contaminadas do América, mas a gente não sabe o universo de teste. Por exemplo, o Juventude divulgou aí há 1 ou 2 semanas que fez 50 testes, um número baixíssimo de testes para o que se vem sendo feito, porque você tem que testar jogador, comissão, membros de apoio, diretoria, todo mundo que está ali envolvido e obviamente os familiares, porque você testa o jogador, ele vai para casa, não testou o familiar, não adiantou de nada, né? E o Juventude divulgou um dia desse aí 50 testes, ninguém contaminado, né? O América divulgou então um jogador e um membro de comissão contaminado, mas também não divulgou o universo dos testados. Eu acredito que essa informação deve sair nessa semana, porque aparentemente foi só a primeira etapa de testes. A gente deve ter uma conclusão ainda disso, né? Muita gente para testar. Então, eu vejo até algumas pessoas criticarem o América, mas o América está correndo porque está vendo que vai ficar para trás. A CBF já está apontando que vai ter jogo. Aqui não vai liberar, do lado já liberaram, né? E se tem condição então de levar a sua comissão para treinar em outro canto, vai, porque o jogo vale muito dinheiro, né? E o Juventude ele já está treinando, que é o seu adversário direto, se reforçando em tudo, inclusive deve ser um time muito diferente do que a gente viu na última fase. Então, o futebol brasileiro, ele é um exemplo de loucura, se já é normalmente. Nessa pandemia, ele segue firme e forte, né? Nós seremos realmente um caso de estudos mundial, né? Um caso mundial para estudos do que não deveria ter sido feito numa pandemia. O Brasil, infelizmente, vai rodar os livros de história do mundo inteiro. E já somos hoje párias, né? Que ninguém quer nos receber. Eu já tive um amigo que estava com mestrado aí em Portugal e teve que voltar. Portugal não está aceitando mesmo com a documentação. Então, imagine onde é que a gente vai parar, né? Então, é isso. Espero muita responsabilidade, pelo menos de quem está ouvindo esse podcast ainda, para ver se a gente consegue superar essa desgraça que o mundo... Nova Zelândia superou em menos de 100 dias. A gente já tem mais de 100 dias e não supera. Até a próxima semana. Até lá.